Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Marconi, eu sou diácono do projeto Vida Nova do MEA. Estamos aqui agora nesse momento para dar início a mais um lindo estudo para a nossa EBD, para a Escola Bíblica Dominical. Para que nesse domingo nós possamos, através dessa palavra, termos um domingo cheio da presença de Deus e que o Senhor Jesus possa falar conosco nesse momento, nos ensinamentos da palavra dele. Amém? Infelizmente, hoje nós não temos a nossa escola dominical presencial na igreja, como de costume nós fazemos todos os domingos, das 9 da manhã às 11 horas. Porém, sendo obediente às nossas autoridades, estamos aqui cuidando da gente mesmo e cuidando de vocês também. Mas cremos que isso tudo vai passar e em nome de Jesus tudo vai acontecer para que todo esse caos, toda essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje na humanidade, isso cesse em nome de Jesus. Amém? Amém? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. Amém, queridos? Então quero nessa manhã te convidar a esse lindo estudo, no qual nós estaremos aqui em torno de 30 a 40 minutinhos, falando um pouco sobre a vida de Jesus e aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra dele. Ok? Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, que antes de tudo nós estaremos orando, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nos direcione nesse momento, tá bom? Feche seus olhos agora, onde você estiver. E antes disso, queria dar um tempinho. Antes disso, chama lá alguém, tá? Chama lá teu irmão, teu filho, teu pai. Reúne a família aí, para que nós possamos estar nesse momento estudando sobre a palavra de Deus. Então tá bom. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai bendito, Pai de amor, queremos nesse momento te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em teu reino, estudando um pouco mais e conhecendo um pouco mais da tua palavra, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Outrora, Senhor, nós não tínhamos essa oportunidade, porém o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou e hoje estamos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor, buscando, Deus, sermos verdadeiramente, Senhor, referência para essa humanidade através da Tua palavra. Deus, guarda a nossa vida nessa manhã, que possamos entender, Deus, e que toda aquela intenção, Senhor, tudo aquilo que o diabo queria impedir, Senhor, o Teu fluir em nosso meio nesta manhã, Senhor, nós neutralizamos agora em nome de Jesus. Que ao acabar esse estudo, Senhor, possamos entender que estamos mais crentes do que nós estávamos. Isso tudo, Deus, nós te agradecemos porque sabemos, Deus, que esse é um presente que Tu nos deste, para que possamos chegar mais próximos de Ti, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, amém? Hoje nós vamos estar conversando sobre um tema muito interessante, porque hoje nós estamos vivendo esse caos, como eu já falei, e tem sido muito difícil nós entendermos algumas coisas. Uns dizem que precisamos ficar em casa, outros dizem que não, que precisamos trabalhar, mas na verdade nós sabemos que a resposta sempre vem do Senhor, e é Ele que sabe o que Ele tem melhor para a gente, amém? Porém, nós precisamos nesse momento, nesse percurso todo, nessa dúvida, nesse percalço que nós estamos vivendo, estarmos mais próximos de Deus, não tem jeito, porque é esse momento que Deus quer que nós nos posicionemos da forma que Ele quer. Não tem forma outra diferente a não ser estarmos próximos de Deus, estarmos próximos de Jesus, porque a gente não sabe qual é o momento que Ele vai voltar. Isso é muito importante. Por mais que você já há anos ouça isso, não, Jesus vai voltar, mas a palavra de Deus declara isso, que Ele vem como um ladrão, no momento onde ninguém sabe, ninguém vai estar esperando. Por isso nós precisamos nos preparar. Amém? E esse momento de caos que nós estamos vivendo, nós podemos entender o seguinte, pode ser um sinal de Cristo, da vinda de Cristo. E aí, como é que eu estou mediante a isso? Mas graças a Deus, nós que estamos aqui estudando esse tema, né, na Escola Bíblica Dominical, você que está aí do outro lado, atento a tudo isso, isso nos dá uma tranquilidade de saber, poxa, graças a Deus estou aprendendo aquilo que eu preciso aprender, que é a palavra de Deus. E Deus se agrada disso, pode ter certeza. E hoje o tema não poderia ser diferente, que nós estaremos lidando hoje, nesse momento, é o tema que seria algo que iria fazer com que nós nos achegássemos mais a Cristo, que é caráter de Cristo. Hoje eu queria estar passando para você algo assim que a palavra de Deus nos orienta sobre o caráter de Cristo. E a palavra de Deus, eu queria que você tivesse com a tua Bíblia aberta aí, ela nos garante, ela nos orienta, melhor dizendo, que precisamos estar bem perto de Deus. Precisamos estar bem atento à nossa vida, para que a nossa vida seja uma expressão de Cristo. E não tem jeito,
através do nosso caráter que nós vamos conseguir, de alguma forma, nos achegar mais próximo dele. Porque o que é o caráter? O caráter de Cristo, na verdade, é tudo aquilo que nós entendemos na palavra de Deus que Cristo exercitou quando ele esteve aqui na terra conosco. E nós vamos ver mais à frente que tem alguns detalhes que nós podemos hoje entender, que a própria palavra nos orienta a isso, o que é verdadeiramente o caráter de Cristo. Mas antes de nós falarmos do caráter de Cristo, eu queria te perguntar, você sabe o que é caráter? Então, o caráter, ele é algo assim muito importante na vida do ser humano. Porque através do caráter, melhor dizendo, através do caráter do ser humano, o caráter do homem, é que ele vai começar a se colocar e se mostrar para a sociedade quem verdadeiramente ele é, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela pode ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito bacana, uma pessoa corretíssima, na frente talvez de você, na frente de outros, mas na verdade quando ela está no íntimo dela, quando ela está sozinha, quando ela está dispersa para essa atenção que ela precisa dar para se mostrar para uma outra pessoa quem ela é, talvez ela esteja até se mostrando de uma forma mentirosa, né, que acontece muito hoje. As pessoas enganam umas às outras, né, de uma forma para poder adquirir algum bem, alguma coisa para ela, mas na verdade o que ela faz? Como é que ela te engana? Ela tenta te mostrar um caráter íntegro, porque é através do caráter íntegro que ela vai mostrar para você uma segurança. E na verdade é isso que acontece. Se você quer ter segurança em uma pessoa, seja qualquer tipo de relacionamento que você venha ter, seja um relacionamento conjugal, né, seja uma sociedade, numa empresa, seja até mesmo uma aliança de uma amizade, o que você vai buscar nessa pessoa é uma segurança naquilo, tudo que ela faz, se realmente é correto. E muitas vezes aquela pessoa te mostra isso no início. Só que na verdade, com o tempo, você vai vendo que não é nada daquilo. Ela possivelmente, talvez até sem querer, ou então até mesmo na maldade, ela busca te mostrar que na verdade aquela pessoa ali que ela está sendo, ela quer te agradar, mas na verdade não é ela. Porque no íntimo mesmo ali, quando ela está sozinha, ou então as pessoas que estão mais próximas dela a vida inteira, talvez a mãe, o pai, ou a esposa ou o esposo, verdadeiramente essas pessoas sabem quem essa pessoa é, né? E é isso que nós queremos trazer para você hoje, que na verdade é a importância do caráter do homem para que nós possamos estar mais próximos de Cristo. Porque o que é caráter, como eu falei no início? Caráter é a soma de todas as influências, positivas ou negativas, recebidas na vida de uma pessoa. Então, assim, é tudo isso que você tem hoje na tua vida, você herdou dos seus pais, você herdou da sociedade que você viveu na tua infância, né, os amiguinhos de infância, a família que você, os primos que você convivia na tua infância. Então isso tudo você vem herdando, os ensinamentos dos seus pais, né, isso tudo você vem herdando e aquilo acaba introduzindo na tua vida e você leva para onde você vai. Isso é o caráter. E Deus, ele busca em nós um caráter íntegro, um caráter reto. E será que nós conseguiremos, antes da vinda dele, buscar ter esse caráter íntegro, esse caráter reto? Ou vamos estar sempre termos um caráter duvidoso? Não, na verdade não. Na verdade, quando você entende o que verdadeiramente é Jesus para a tua vida, você entende que existe muitas coisas na tua vida que você precisa mudar. Então, o teu caráter hoje é algo muito necessário para que Deus possa te usar, para que você possa, através da palavra de Deus, ganhar muitas vidas. Porque não adianta você ter um caráter duvidoso e querer pregar talvez um evangelho. Não adianta você ter um caráter duvidoso e querer ter um bom emprego, e querer ter uma boa família, um bom casamento, uma boa amizade. Porque no início, até como eu falei antes, no início você vai até conseguir, mas vai chegar um momento que as pessoas vão entender quem você é, vão compreender e vão conhecer você de verdade. Então, o que eu quero te passar hoje é que nós possamos, através disso tudo que está acontecendo na humanidade, olhar para nós mesmos e verificar, será que o meu caráter tem sido um caráter igual ao caráter de Cristo? E assim, amigos e irmãos, eu quero postar para vocês que, por mais que nós entendamos que
seja algo um pouco difícil, essa mudança do caráter, mas eu quero te deixar bem tranquilo, porque nós temos um manual que nos ensina, que é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra como nós devemos ter o caráter adequado para que Deus possa se agradar conosco, entende? Eu queria que você já abrisse a tua Bíblia agora, lá em Filipenses 2, a partir do verso 5 até o 8. São 3 versículos só que a gente vai entender. Porque muitas vezes você questiona muito a questão do caráter de uma pessoa. Só que às vezes você confunde. Eu também queria estar dando uma introdução sobre esse tema, te ensinando, assim como Jesus me ensinou, diferenciar duas coisas muito importantes quando você lida com uma pessoa, com um ser humano. Eu tive um exemplo muito grande, algum tempo na minha vida, que eu precisei entender isso. Porque se eu não entendesse, se Jesus não me explicasse, se eu não conseguisse entender, eu não teria a caminhada no momento que eu precisei de uma forma tranquila. Estava sendo muito difícil para mim. Mas aí Deus me ensinou a diferenciar duas coisas importantes, que é o caráter e a personalidade. Porque muitas vezes você olha para uma pessoa, você critica ela, e na verdade não é o caráter dela que você está criticando. Você está criticando a personalidade dela. E a personalidade dela não importa para você caminhar com ela. Porque se tu para e pensa, se Jesus olhasse para mim, olhasse para você, mediante a nossa personalidade, se ele não nos amasse de qualquer forma, se ele não tivesse um amor, assim como Deus, mesmo fala na palavra dele, ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus nos amou tanto, ele nos ama tanto, que ele deu o único filho dele para que morresse por nós. Então, quando ele diz que nos ama tanto, indifere para ele a tua personalidade. Ele te ama do jeito que você é. Porque você tem que lidar com as pessoas, com a personalidade dela, entendendo que o que ela faz a nível de a atitude que ela toma a nível da personalidade dela, muitas vezes é até errada, sim, é errada, mas ela vai ser verdadeiramente orientada por Deus para que aquilo mude. Porque eu não posso obrigar uma pessoa a pensar da forma que eu penso, ou agir da forma que eu ajo, e muito menos eu criticar aquela pessoa da forma que ela agiu, sendo ela errada ou não. Não estou aqui para julgar, entende? Porém, eu posso continuar caminhando com ela desta forma, porque eu sei que é dessa forma que eu vou amá-la. Ela é assim, então é desse jeito que eu vou amar, entende? Agora o caráter não. O caráter tem que ser um caráter íntegro, um caráter reto, um caráter digno de que eu possa estar junto com essa pessoa, um caráter digno que eu possa ter uma aliança com essa pessoa, entende? Porque a palavra de Deus também diz que da mesma fonte não pode jorrar água amarga nem água doce. Então eu tenho que buscar me relacionar com pessoas que verdadeiramente venham jorrar água doce, entende? Por mais que naquele momento ela esteja entendendo que precisa mudar o caráter dela, ela precisa compreender que o caráter dela não é um caráter adequado. Se naquele momento que ela entende isso, ela se predispõe a mudar, beleza. Agora, se não, se ela quer ter verdadeiramente a vida inteira dela esse caráter dela errado, um caráter que não vai aproximar nunca ela de Deus, aí eu tenho que dar um tempo. Porém, a personalidade não. A personalidade eu preciso amar aquela pessoa da forma que ela é. Então eu queria já te dar mostrar para você esse entendimento. Você precisa sempre separar no relacionamento o caráter e a personalidade da pessoa. Ok? Tudo bem? Então vamos lá voltar para o caráter. Lá em Filipenses diz assim, Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quero voltar aqui no 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é Deus já nos mostrando como é que é ter o caráter dele. Precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Entende? E foi aquilo que eu falei ainda há pouco. Jesus amou o mundo de tal maneira que ele, no momento mais difícil da vida dele, ele coloca para Deus: Senhor, eu sei que vai ser difícil,
Eu sei que vai ser muito duro para mim isso. Se possível fosse, Senhor, aparta de mim esse cálice. Mas a princípio de tudo, Deus, eu quero que seja feita a tua vontade. Deus ali abriu mão, Jesus ali abriu mão de tudo aquilo que ele poderia ser ou poderia ter, para que fosse feita a vontade de Deus. O interessante é que nesse texto diz que ele se humilhou, né? Ele se esvaziou, ele deixou de ser naquele momento ali, ele abriu mão de toda a sua glória para vir em forma de homem, para nos ensinar verdadeiramente que nós poderíamos viver dessa forma. E eu queria que você entendesse isso, para que você possa se achegar a Cristo de acordo com o caráter dele. Primeiro ponto é você se humilhar. Você tem que entender que a humilhação, na verdade, é algo necessário para que haja um quebrantamento no teu coração. Porque não adianta, se você não se quebrantar através do entendimento que você precisa ser igual a Cristo, você precisa se moldar a Cristo, o que a Bíblia vai te orientar para que você tenha um caráter dele, você não vai aguentar ter. Porque não é fácil, entende? É muito difícil você conviver de uma certa forma, né? Você viver a tua vida de uma certa forma, e quando você se depara com a palavra, você é confrontado, você tem que abrir mão daquilo que você vivia, das práticas erradas que você vivia, das práticas erradas que você cometia, entende? Mas para que isso aconteça, você precisa se humilhar. Nós precisamos entender que nosso conhecimento, os nossos conceitos e preconceitos têm que ser jogados no lixo, para que Jesus venha entrar na nossa vida e fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida. E o caráter nesse momento é algo muito importante para você, porque é através do caráter que Deus vai se achegar a você. Foi assim que aconteceu. Para a gente ter uma ideia, Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para que fosse a imagem e semelhança dele. Lá em Gênesis a gente aprende isso. Só que no decorrer da caminhada, o homem falhou. Não foi Deus que falhou, foi o homem que falhou. E para isso Deus se arrependeu. E por isso, Deus se arrependeu. Porque se o homem tivesse sido obediente a Deus da forma que Deus pediu que ele fosse, hoje talvez nós não precisaríamos estar estudando sobre o caráter de Cristo. Porque naquele momento, o homem, né, Adão, falando mesmo propriamente de Adão, ele ia ter a sua vida, a sua criação de acordo com a obediência em Cristo. Mas Adão naquele momento abriu mão disso. Infelizmente isso acarretou todo esse problema para a humanidade. E hoje nós estamos aqui conversando sobre o caráter de Cristo, porque só através dele podemos chegar próximo dele. E aí, quando Deus se arrepende disso tudo, Deus faz algo novo na nossa vida, na humanidade, eu quero dizer. E para isso Deus traz o quê? A palavra de Deus, para que nós pudéssemos, através dela, nos achegar mais a Ele. Então o caráter de Cristo hoje é algo fundamental para que você se achegue a Cristo, para que você se achegue a Deus. Porque se não for através do caráter dele, você vai ter uma dificuldade. Eu posso até dizer para você que é algo fundamental isso. Mas assim, que você entenda, meu irmão e minha irmã, que é preciso você abrir mão de muitas coisas. E muitas vezes essas coisas vão até ser um pouco dolorosas para você. Mas creia que no final de tudo vai ser muito bom. Entende? Então assim, o homem, quando ele pega a palavra de Deus e começa a estudar, ele precisa reconhecer o senhorio de Deus, porque quando ele tem na vida dele a forma do caráter dele, ele acaba perdendo um pouco um sentido do que verdadeiramente é ser uma pessoa correta. Porque infelizmente nem todo mundo, talvez eu possa dizer para você que graças a Deus eu fui criado em uma família onde me ensinou o caráter, ter um caráter correto. Creio que você também, de repente, não sei, pode ser que alguém que esteja me escutando não tenha tido essa oportunidade. Talvez você foi formado de uma forma muito ruim, onde você não conseguiu, né, ter um caráter correto diante da sociedade. E hoje você sofre com isso. Mas eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão e minha irmã, não se preocupa não. O que você principalmente tem que fazer é entender que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E você compreender que você precisa se esvaziar de si mesmo para que Ele possa ser cheio em você. Tá? Então,
eu quero que você comece a compreender isso a partir de agora. O nosso caráter possui 3 elementos que evidentemente precisam ser transformados conforme crescemos espiritualmente. Tá? Então assim, quando você cresce espiritualmente, existe 3 formas do teu caráter que ela precisa ser transformada, a princípio de tudo. Que é a forma de você pensar, o seu estilo de vida e a sua conduta. Quando você entende que você precisa mudar isso tudo, você já começa a caminhar da forma que Deus quer. O que é a forma de pensar? O que eu quero dizer nisso, a forma de pensar? A forma de pensar de uma pessoa é percebida pela maneira a qual ela constrói a sua escala de valores. Ou seja, de repente uma pessoa acha que para ela conseguir crescer na vida, custe o que custar, ela vai conseguir crescer, ela vai fazer o que ela precisar fazer para poder crescer na vida, para poder ter um bom emprego. Mesmo que ela maltrate pessoas, mesmo que ela pise em pessoas, ela vai subir na vida. Porque foi isso que ela entendeu durante a vida dela toda. Ou seja, se não foi isso que ensinaram a ela, mas foi isso que ela viu, né, e observou e conviveu com pessoas dessa forma, até que, e com isso ela não tem outra forma de ver, ela não tem outra forma de pensar, ela não tem uma forma de conviver com a sociedade a não ser dessa forma. Porque até então ela não foi confrontada contra isso. Porém, a partir de hoje, essa pessoa está sendo confrontada, eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo está indo agora aonde ela estiver, para poder estar mostrando para ela, essa forma de pensar dela é errada, ela tem que mudar. Nós precisamos buscar ser pessoas simples, ser pessoas humildes, né? Que o nosso pensamento possa se adequar aos pensamentos de Cristo, para que tudo que possa acontecer na nossa vida seja de acordo com a vontade de Deus. Não da tua vontade, não na minha vontade. Porque quando é feito na minha vontade, muitas vezes, mediante a impaciência, né, nós acabamos tomando decisões totalmente precipitadas. Aí eu te pergunto, você já tomou uma decisão precipitada na tua vida? Eu creio que você falou assim, eu creio que você pensou, né, que sim. Eu acho que sim, todos nós tomamos decisões precipitadas na nossa vida, todos nós. Mas é isso que faz parte do nosso crescimento. Porque quando você tomou essa decisão precipitada, se você realmente entendeu que você precisa ter o caráter de Cristo, você entendeu que essa decisão não foi correta diante de Deus. E hoje, se houver alguma situação parecida com aquela, você já não vai tomar essa decisão, porque você sabe que aquela decisão que você tomou não foi uma decisão correta diante de Deus. E hoje você aprendeu qual é a decisão. E você hoje vai começar a tomar uma atitude diferente daquela. E é assim que a nossa vida faz. É assim que Deus faz na nossa vida, melhor dizendo. Deus começa a trabalhar na gente de uma forma para que nós possamos chegar à perfeição. Claro que assim, nunca seremos perfeitos como Cristo foi, mas precisamos entender que busquemos essa perfeição enquanto nós estivermos vivendo. Precisamos chegar nesse nível, porque só assim conseguimos chegar mais próximos de Deus. E a forma de pensar é um ponto principal para isso. Porque quando você muda teu jeito de pensar, você começa a entender que você está indo para um caminho que verdadeiramente é o caminho que você quer. Entende? Então assim, a forma de pensar hoje é algo necessário para que você comece a ter o caráter de Cristo na tua vida. Se você pensa de uma forma que essa forma de pensar tem muitas vezes contrariado a tua família, contrariado aquelas pessoas que te amam, que te cercam, você precisa mudar. Você precisa entender que essa tua forma de pensar não está sendo legal. Outra coisa, estilo de vida. O estilo de vida de uma pessoa é determinado pelos alvos, hábitos e costumes. E eu te pergunto, como tem sido o seu estilo de vida? Como tem sido os seus hábitos e os seus costumes? Você tem hábito de falar mentira? Você tem hábito de enganar as pessoas? Desculpa o que eu vou te falar, mas você tem um hábito de roubar? Creio que quem está nos assistindo, né, se você entendeu o que é Jesus na tua vida, você não tem esse hábito. Mas muitas pessoas hoje na humanidade, na sociedade, têm esse hábito. Tanto que nós estamos vivendo aí um caos aí de segurança já há algum tempo. E essa questão, esse hábito, ele é necessário mudar. Por isso que o nosso apóstolo Ezequiel Teixeira, ele sempre diz isso, né? E o pastor Wallace também, do Projeto Nova, já ouvi ele dizendo isso, que o maior milagre de Deus na vida do ser humano não é curar um câncer, sabe? Não é, enfim,
curar um leproso, mas o maior milagre de Deus na vida do homem é a transformação da vida dele. É aquele que roubava, não roubar mais. É aquele que traficava, não traficava mais. É aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Entende? Essa que é a verdadeira mudança. É o verdadeiro milagre de Deus na vida do homem. Isso é a questão do hábito. Quando você começa a entender a verdadeira noção do Evangelho, o que realmente é o Evangelho, você começa a buscar essa mudança. E é aí que Deus está se colocando diante de você para isso. Mas assim, eu digo para você também que muitos hábitos que talvez não prejudiquem outras pessoas, devem ser mudados na nossa vida. Porque esses hábitos prejudicam a nós mesmos. Quer ver um hábito que pode estar prejudicando você? A preguiça. Quer ver um outro hábito? De repente você não terminar as coisas que você começa. Quer ver um outro hábito? Você dormir até tarde. Ou seja, se eu for citar alguns hábitos aqui, nós vamos identificar de alguns desses que nós vivenciamos esses hábitos. E nós precisamos ser confrontados com isso. E quando você é confrontado, quando eu e você somos confrontados a isso, às vezes dói. Mas quando nós entendemos e conseguimos superar isso e mudar verdadeiramente da forma que Deus quer que nós mudemos, poxa, a nossa vida passa a ser totalmente melhor. A nossa vida passa a ser uma outra vida. O nosso costume passa a ser diferente. Entende? Nossos hábitos melhoram. E você vai ter uma forma de viver totalmente diferente. Isso vai te trazer mais alegria, vai te trazer mais saúde. Enfim, isso é uma forma que nós precisamos trabalhar também. Tá? E os costumes, né? Já falei, já dei até alguns exemplos relacionados a isso. Então eu linkei nesses exemplos a questão de hábitos e costumes. Então assim, precisamos mudar nossa forma de pensar, os nossos hábitos, os nossos costumes, tá? Para que Deus possa estar cada vez mais sendo presente em nossa vida. Outra situação, a conduta. O que é a conduta? É o conjunto de comportamento que aprendemos e que se formam dentro de nós. Como é que tem sido a sua conduta ultimamente? Como tem sido a sua conduta junto com aqueles que te cercam? Entende? Com a sua família? Vamos procurar mudar, precisamos mudar isso. O que significa caráter? Caráter, na verdade, se nós formos estudarmos a palavra de Deus, pegarmos ali o original, de onde surgiu essa palavra, ela tem um link com a imagem. Então nós podemos trocar aí caráter por imagem. E como tem sido a sua imagem? É essa imagem que Deus quer que você reflita para as pessoas que te cercam. Uma imagem de Cristo. E é por isso que a palavra de Deus declara lá em Gênesis 1:27, que diz assim, ó: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então uma das primeiras coisas que Deus fez foi isso, criar o homem à sua imagem. Aí eu te pergunto, será que nós estamos tendo a imagem de Deus? Será que nós estamos refletindo a imagem de Cristo? E é interessante o Evangelho, porque muitas vezes nós passamos horas e horas estudando a Bíblia para podermos ter uma revelação vinda de Deus, para ministrarmos uma palavra, talvez na igreja, talvez no grupo familiar, ou talvez até mesmo na EBD. E aquela palavra é uma palavra até de bênção mesmo, que você consegue alcançar algumas pessoas, mas na verdade, aquela palavra não alcança tantas pessoas quando você é posicionado em Deus através da tua conduta, da tua forma de pensar, entende? Dos teus costumes. Quando o teu caráter ele é adequado ao caráter de Cristo, que às vezes sem você abrir a sua boca, você consegue ganhar vida para Jesus. É essa imagem que Deus quer que nós tenhamos, entende? Que as pessoas possam olhar para a gente e ver, caramba, aquele homem, aquela mulher é diferente. Aquele homem, aquela mulher tem algo ali que eu queria ser igual a ele. Então isso, meus irmãos e irmãs, só o caráter de Cristo pode nos ajudar a sermos assim. Eu tenho certeza que de repente alguns de vocês que estão me vendo hoje, vocês podem ter esse exemplo, né? Pode ter até esse testemunho. Caramba, uma vez aconteceu isso comigo no trabalho, na escola, na faculdade. Mas se isso aconteceu com você, amigo, irmãos, saiba que vocês estão indo pelo caminho certo. Continue assim, tá? Porque quando Cristo busca
verdadeiramente ser igual a Deus, quando ele diz aqui, né, que veio, que abriu mão, que se humilhou, ele busca ser igual a Deus, o que está sendo ali diferente em tudo é o caráter de Cristo, é o caráter dele. E é através disso que ele vai conseguir fazer com que os seus apóstolos consigam não só acreditarem nele, mas comprarem a ideia de Jesus, né, que é fazer com que, né, que Jesus fez com que eles fossem para a humanidade, fossem para todas as nações ali e falassem do evangelho dele, que através daquele evangelho vidas fossem convertidas, e que graças a Deus hoje nós estamos aqui. Mas foi o que? Foi através dessa imagem que Jesus levou, entende? Então é essa imagem que ele tem se preocupado, e nesse momento que nós estamos vivendo hoje, precisamos ter essa imagem. As pessoas precisam olhar para a gente, buscar na gente, mesmo que nós não abramos a nossa boca para falarmos algo, eles possam buscar na gente uma saída. Olhar, caramba, o Marconi é um homem de Deus. Essa dificuldade minha vai ser ele que vai me ajudar, vai ser ele que vai me orientar. Entende? Então, se nós temos assim exemplos tremendos que eu me lembro muito bem, que eu li sobre isso, eu ouvi dizer, né, que em algum tempo, no governo dos Estados Unidos, se não me engano, acho que foi o George Bush, pai, presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, ele tinha o nosso falecido homem, né, homem de Deus, falecido, o evangelista Billy Graham. Ele era um homem que quando George Bush, o presidente, queria tirar alguma dúvida, queria conversar, ele era o conselheiro do presidente. Então, assim, não foi de qualquer forma, foi pelos frutos do evangelista Billy Graham que o ex-presidente olhou ali para ele, não, esse é um homem que eu preciso me aconselhar. Entende? Então isso tudo por quê? Porque Billy Graham tinha o caráter de Cristo na vida dele. Então, assim, são exemplos assim que nós precisamos olhar e entender que, poxa, eu preciso ser dessa forma. Eu preciso ter a imagem de Cristo na minha vida. Eu preciso mudar. Se eu não estou alinhado com o caráter dele, eu preciso alinhar o meu caráter com o caráter de Cristo. Eu preciso parar de repente, se eu falo mentira, eu preciso parar de mentir. Eu preciso parar de enganar as pessoas. Eu preciso parar de murmurar, sabe? Eu preciso parar de ser preguiçoso, de ser inconstante. Nós temos que romper, meus irmãos. Nós temos que romper, nós temos que viver a nossa vida de acordo com aquilo que Deus tem pra gente. Que muitas vezes a gente não conquista algo e Deus está ali, ó, poxa, falta pouco, só um pouquinho, continua. E às vezes a gente não consegue conquistar por causa disso. Está faltando um posicionamento meu e seu, de acordo com o que Deus quer, para que possamos alcançar tudo aquilo que Ele tem pra gente. Amém? E o caráter de Cristo, ele é ilustrado na Escritura pelo fruto do Espírito. Eu quero que você abra a sua Bíblia, antes de eu falar sobre o fruto do Espírito, para a gente poder entender essa questão de por que é necessário estarmos juntos, estarmos tendo a imagem de Cristo. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 15. Abre para mim, por favor. Aí, e vamos ler junto comigo. Diz assim, ó que João nos relata. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Será que nós estamos sendo exemplo para as pessoas? Será que você tem sido exemplo para o teu filho, para a tua filha, para o teu irmão, para a tua irmã, para os seus pais, para o seu patrão, para o seu empregado, para o seu pastor? Será? Muitas vezes nós buscamos pastores íntegros, né? Buscamos pastores, né, que têm um caráter de Cristo. Isso é necessário. Precisamos buscar, sim, assim como temos aqui o nosso pastor Wallace, a pastora Valéria, temos, né, o nosso apóstolo, a pastora Márcia. Precisamos sempre ter exemplos de homens dessa forma. Mas será que eles também, eles como pastores, eles conseguem buscar na igreja membros que sejam exemplos para eles também? Isso é necessário nós entendermos. Eu busco a cada dia ser exemplo, não só para a minha família, mas também para os meus pastores. Porque é necessário. Da mesma forma que nós busquemos, né, uma referência, eles também buscam essa referência em nós. Então que nós possamos entender isso. Precisamos ser referência para o nosso pastor Wallace. Tá bom, gente? Então vamos falar agora sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é algo fundamental para que eu e você consigamos alcançar
o que nós estamos conversando aqui, o caráter de Cristo. E o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só que interessante. Contra isso tudo, esses 9 sentimentos aqui, perdão, esses 9 atributos aqui, posso dizer assim, né? Contra isso tudo não existe lei, entende? Isso é interessante porque muitas vezes, se nós olharmos aqui e formos relatar um por um aqui, você vai ver que em algum desses aqui você ainda está pecando. Pecando no que eu quero dizer, assim, ainda está faltando ainda chegar no nível que Deus quer. Mas interessante disso, que o simples fato de você entender que você precisa melhorar, já é um início muito agradável para Deus fazer na tua vida. Entende? Precisamos ser mais amorosos, precisamos ser mais alegres, a alegria precisa estar em nossas vidas, precisamos ter paz, paciência. Olha só, paciência, meu Deus, difícil demais. Eu acho que todos esses aqui, esse aqui deve ser o mais difícil, é você ter paciência com o teu próximo, porque quando você consegue entender isso, as coisas começam a caminhar de uma forma mais tranquila, você começa a expressar mais a vida de Deus, a vida de Cristo na tua vida, porque se Jesus não tivesse esse fruto do Espírito nele, acho que hoje eu não estaria aqui, eu te digo por mim, porque assim, nós somos muito ruinzinhos, amados. Nós somos muito ruinzinhos. Quando nós chegamos aqui, quando nós chegamos no Evangelho, poxa, nós chegamos aqui com muitas situações erradas na nossa vida. E se não fosse a paciência de Cristo, a paciência de Jesus na nossa vida, nós não teríamos conseguido alcançar, né, o que nós já alcançamos até hoje. Porque Deus conta comigo e com você para que nós tenhamos paciência com o nosso próximo. Entende? É difícil, mas não tem jeito. No momento que você viu que você está impaciente, ora, busque em Deus, Senhor, me dê paciência. Preciso ter paciência, preciso ter tranquilidade. Sabe, preciso me segurar aqui para eu não tomar uma atitude errada. Interessante que existe, né, um ditado aí, que a gente sempre de vez em quando fala, que para você conquistar uma pessoa, às vezes leva 3, 4, 5 meses, um exemplo. Mas para você perder a confiança dela, às vezes leva 2, 3 minutos. Mas é por causa disso, às vezes de uma atitude errada que você toma por impaciência. E aí você perde, às vezes, poxa, uma amizade, um relacionamento, um emprego, entende? Então assim, que possamos buscar em Deus isso, que Ele venha nos dar mais paciência, termos mais bondade, sermos mais bondosos, termos benignidade, sermos mais fiéis, sermos mansos. A mansidão é algo assim que eu vivo buscando em Deus na minha vida, porque precisamos ser mansos, e muitas vezes a nossa personalidade nos traz uma dificuldade para isso, mas precisamos ser, não tem jeito. Isso tudo aqui, mais o autocontrole, é algo que a gente precisa buscar em Deus, e é isso que eu te falei lá no início. O fato de você entender que você precisa mudar já é um bom princípio, porque quando você busca a mudança, você vai achar a mudança na Bíblia. Aqui na Bíblia tem todo o passo a passo para que nós possamos mudar, para que você possa mudar. Mas para isso precisamos entender que nossa forma de pensar precisa mudar. Eu preciso entender e compreender e aceitar que a palavra de Deus é a única regra de fé e conduta na minha vida. Eu preciso entender e compreender que eu preciso mudar para que Jesus venha cada vez mais ser manifesto na minha vida. Não adianta, não tem jeito, precisamos pagar o preço. Mas é interessante, eu sempre costumo dizer uma coisa, é muito difícil ser evangélico, né? É muito difícil ser cristão, posso dizer assim. É muito difícil viver a palavra de Deus. Porque quando você busca viver a palavra de Deus, você vai viver guerra todo dia. Você vai ser confrontado todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os minutos. É confronto diário. Porque é através desse confronto que nós vamos ser moldados. Mas eu quero te dizer uma coisa, apesar de ser muito difícil isso, eu já experimento até hoje, que não há coisa melhor na vida do que você ser um cristão, do que você ser um evangélico. Poxa, maravilhoso! Nós vivemos com paz, nós entendemos que, sabe, tudo isso que está acontecendo na humanidade aí,
nós entendemos que com fé nada vai nos chegar, nada vai acontecer conosco, com a nossa família. Entende? Porque quando a gente vive de acordo com a palavra de Deus, as pessoas querem estar próximas da gente, porque elas sentem prazer de estar conosco. E isso nos traz mais alegria, mais felicidade. Então assim, meus irmãos, precisamos buscar dia a dia termos o caráter de Cristo. E como eu falei, é difícil, mas a dificuldade é passageira. E passageira quer dizer só um momento. Daqui a pouco você olha para trás e fala, caramba, como passou e eu mudei. Eu já tenho certeza, assim como eu, você já teve experiências de passar por situações hoje, você fala, caramba, isso aqui está tranquilo de eu passar. Mas você olha para trás e lembra que o que você passou foi difícil. Mas você passou aquilo para que hoje você esteja vivendo algo natural, naquela mesma dificuldade que você viveu. Então assim, Deus trabalha conosco dessa forma. Entende? A cada dia precisamos mudar. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, aquilo foi automático, foi a conversão. Conversão quer dizer mudança de lado. Você mudou de lado. Agora, não queira você acreditar e ter a certeza de que o fato de você ter mudado de lado, acabou, você não vai ter mais problema algum. Não. Apesar da conversão, nós precisamos de ver a nossa regeneração. E a regeneração, ela é dia a dia, entende? Ela é de fé em fé, glória em glória. Eu posso dizer que eu tenho 22 anos de evangelho, mas até hoje eu preciso mudar situações na minha vida. Entende? Eu preciso compreender que se eu pequei, se eu errei, eu preciso pedir perdão e voltar novamente. Até eu estiver da forma que Deus quer que eu esteja. Entende? Uma forma de varão perfeito. É esse o intuito de Deus na nossa vida. Mas mediante essa dificuldade toda, eu posso dizer uma coisa, ter toda a certeza para te dizer isso. Que por mais que você tenha muita dificuldade, no momento da tua regeneração, você conseguir mudar algo na tua vida, eu quero dizer que Jesus vai estar sempre com você. Sempre, 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 sempre. Ele é paciente. Entende? Ele é paciente. Ele tem domínio próprio. Então, enquanto você não conseguir... A única situação difícil vai ser que você não vai conseguir romper com algumas situações que você poderia já ter rompido na tua vida, a nível de promessas de Deus, a nível de posicionamentos no Evangelho, no Reino. Mas, enquanto você tiver com essa dificuldade, Ele vai estar com você. Porém, eu te oriento, não demore muito, não. Rompa logo com isso. Sabe? Confronte-se. Busque em Deus uma mudança. Busque em Deus, Senhor, eu preciso ter o teu caráter. Eu abro mão de todo o meu conhecimento, todo o meu conceito, todo o meu achismo, todo o meu preconceito, para que tua vontade seja feita na minha vida, Senhor. Quando você começar a orar dessa forma, aí Deus vai começar a entender que realmente você quer mudança. E vamos parar de a vida inteira continuar sendo os mesmos. Eu conheço pessoas hoje, desde quando eu me converti, já estavam no Evangelho e são as mesmas pessoas cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, até hoje, não muda. A vida não rompe. Sabe? E graças a Deus, eu posso dizer que eu entendi isso na minha vida. E minha vida tem rompido. Tenho errado, mas tenho tido marcha ré, voltado atrás, me consertado, mas eu tenho prosseguido em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Eu queria te deixar nessa manhã essa palavra. Que você possa viver em busca do teu alvo, prosseguindo em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Sabe, abrindo mão daquele todos os seus costumes que não te aproximam de Deus, abrindo mão dos seus maus hábitos, da tua forma de pensar errada. Entende? Busque cada vez mais ler a palavra de Deus. Essa regra, esse livro aqui, a Bíblia, é a única regra de fé e conduta do crente. Que possamos aprender a viver como Cristo viveu aqui. Jesus veio para nos ensinar que poderíamos viver como Ele viveu aqui na terra. Vamos continuar buscando a santidade. Vamos continuar buscando a perfeição. Que cada vez que você tropeçar, mediante a sua forma de pensar, os seus costumes, né? Mediante o teu caráter, que você possa compreender, Senhor, poxa, não foi legal essa atitude. Eu preciso mudar, me ajude a mudar. Sabe? Além de você orar, busque ajuda, busque auxílio a quem você tem como referência. O seu pastor, o seu líder de grupo familiar, o diácono da igreja. Entende? Busca, porque às vezes, de repente, é uma palavra que aquela pessoa vai te dar que você vai entender. Falei, caramba, uma palavra que eu digo não é um texto, não, é uma palavra mesmo. Às vezes acorda.
sabe? Às vezes é uma palavra simples mesmo, que você vai, poxa, caramba, eu não tinha pensado nisso. E aí você muda. Porque eu tenho certeza que Deus quer fazer maravilhas sobre a tua vida, Deus quer fazer algo novo em você, Deus quer fazer algo lindo, para que as pessoas possam, através daquilo que Deus fez na tua vida, elas possam ser chegar a Cristo também. Mas foi como eu falei no início, o Espírito Santo, para ele poder manifestar o poder na tua vida, precisa sair de você algo bom. Você precisa ter dentro de você fonte de águas limpas, água doce, não de amarga. E é só através desta mudança na tua vida que o Espírito Santo de Deus vai começar a manifestar as coisas que ele tem para manifestar em você. Amém, meus irmãos? Creio que nós conseguimos entender, que nós conseguimos, eu espero que vocês tenham conseguido entender, espero que tenha sido bênção, mas eu, como diácono aqui do Projeto Nova do Meia, falando para os membros do Meia, quero deixar vocês bem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos bater um papo, porque nesse momento, assim, a gente falando para a câmera, às vezes a gente deixa de falar alguma coisa, mas assim, querendo conversar um pouquinho mais sobre o caráter de Cristo, vamos conversar, vamos bater, vamos aprender um com o outro, vamos bater, trocar essa ideia, né? Vamos aprender um com o outro, porque eu também quero aprender muito com vocês. A sua experiência de vida pode me ensinar muito, assim como a minha também pode ensinar a você. Amém? Vamos ser pessoas também, buscar a ser referências em Deus para os nossos pastores, que eu creio que eles têm buscado nisso na gente também, né? Porque é muito bom um pastor se preocupar simplesmente em ministrar a palavra para a salvação, para a cura, para a libertação, entende? Do que ele ter que cuidar de alguns detalhes em falta de caráter dentro da igreja. Então, assim, se nós nos propusermos a nós mesmos, cuidarmos de nós mesmos através da palavra, dos ensinamentos bíblicos, isso vai facilitar muito que o reino de Deus venha se propagar cada vez mais na face da terra. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que o pastor Wallace, a pastora Valéria, estão disponíveis para atender qualquer um de nós, a qualquer momento, em qualquer lugar, para que nós possamos crescermos juntos com eles, tá bom? Mas que possamos ser assim, membros saudáveis, amém? Membros da igreja, do Projeto Nova do Meia, saudáveis, né? Que possamos ser referências e possamos transmitir a imagem de Cristo para quem estiver chegando na nossa igreja, tá bom, gente? E por aqui eu me despeço. Antes de eu me despedir, eu quero estar orando com você, quero te agradecer por esse momento que estivemos juntos, quero te lembrar que hoje teremos uma live com o pastor Wallace às 19 horas, perdão, 19 não, às 20 horas, ok? Fique atento aí ao Facebook, ao Instagram, que você vai estar recebendo aí esse comunicado, tá bom? Mas não se esqueça, hoje à noite temos uma palavra tremenda com o pastor Wallace. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos aqui reunidos conversando sobre algo importantíssimo, Senhor, do Teu Evangelho, para que possamos chegar mais próximos de Ti. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos esse caráter que tanto buscamos, esse caráter Teu, Pai, para que possamos sermos imagem e semelhança de Cristo aqui na terra. Então, Jesus, nos ajude. Pode nos confrontar, Senhor, mas que possamos ter um entendimento que precisamos aprender, Deus. E precisamos abrir mão de nossos conceitos, defeitos, nossos preconceitos, nossos achismos, para que o Senhor possa cada vez mais estar dentro de nós, nos ajudando a romper com toda a dificuldade que a humanidade nos mostra. Então, Jesus, nos ajuda. Senhor, nos usa, Deus. Nos usa de uma forma íntegra, Senhor, de uma forma reta, Deus. Que possamos ser, Senhor, referências para essa humanidade, que infelizmente buscam referências e muitas vezes não encontram. Deus, eu te peço pela vida do pastor Wallace, da pastora Valéria, te peço pela vida do nosso apóstolo, pastor Ezequiel Teixeira, te peço pela vida da nossa pastora Márcia, todos os nossos membros da nossa igreja, todos os obreiros, diáconos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer também, Senhor, pela vida do Márcio, Deus, que está aqui hoje comigo, nos ajudando, Senhor, nessa empreitada, está ministrando, Senhor, essa palavra. Que o Senhor abençoe a ele e cubra ele com o teu sangue também, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado e que tenhamos, Senhor, um domingo cheio da tua paz, do teu amor e da tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém.